Olá, ao meu lado o engenheiro Paulo Guimarães, que é secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo aí os novos projetos da Secretaria e é sempre bom ter essas oportunidades aí para se comunicar, né? A Secretaria tem um nome novo, né? Mobilidade Urbana, ao invés de Transportes, que era o nome anterior. Tem algum significado, além de uma mera mudança de nome? Sim, tem muito significado, né? O conceito de mobilidade, ele integra basicamente trânsito e transportes, né? Então, acho que isso é a principal diferença, né? O próprio nome da Secretaria começa a demandar dos técnicos e da própria população esse olhar integrado para trânsito e transportes. Antigamente a gente olhava isso dentro da Secretaria, a Secretaria sempre teve 3 áreas de atuação muito bem definidas, né? Que é o trânsito, o transporte público e as obras viárias, mas isso sempre foi olhado de forma compartimentada. Então o que a gente está fazendo agora na reforma administrativa é juntar os setores de planejamento, os setores operacionais e os setores de obras de acordo com esse novo conceito. Então, o que isso significa na prática? Eu tinha um departamento de trânsito que fazia projeto de trânsito e obra de trânsito, né? Mais especificamente sinalização. Eu tinha um departamento de obras viárias que também fazia projeto e que também fazia execução de obras viárias. E eu tinha um departamento de transporte público que também fazia projetos na área de transporte público e também fazia execução de ações. Então a gente está espalhando isso e reagrupando por áreas de afinidade. Então eu vou ter um departamento de projeto que dentro desse departamento de projeto olha-se para o projeto de geometria das vias, né, o projeto viário, junto com o projeto de sinalização e junto com os projetos de transporte público. Então a ideia é a concepção do nome, trazer essa integração entre todas essas áreas. Uhum. E também tem a Secretaria de Obras, né? Também vai ter uma interação com essa Secretaria de Mobilidade Urbana. A ideia é que a Secretaria de Mobilidade Urbana se concentre na operação da malha urbana, tá? Então a gente vai focar primeiro na parte de planejamento, ou seja, integrar toda essa concepção de planejamento, de futuro de cidade. Então, por exemplo, o que vai para a Secretaria de Gestão Habitacional e Obras? A gestão das grandes obras. Então, hoje a gente tinha, né, no modelo anterior da Secretaria, a gente fazia a concepção, fazia a licitação da obra e fazia o acompanhamento. Então, às vezes a gente perdia muito tempo ou muito esforço, muita energia na gestão da obra, que não é exatamente a nossa especialidade. Então, isso vai para a Secretaria do secretário Turano. Então, a partir do momento que está tudo definido, tudo concebido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, isso vai para a mão da Secretaria de Obras para fazer a gestão da execução. Um corpo de engenharia da Secretaria de Mobilidade que foi transferido para a Secretaria de Obras, né, para poder tocar essas obras, são pessoas com experiência em grandes obras. E o que vai ficar com a Secretaria de Mobilidade, basicamente, são o que a gente chama de obras operacionais. Então, são aquelas obras que são necessárias, são mais imediatas, para dar melhor fluidez e melhor segurança para a malha viária. Então, o recapeamento, o programa de recapeamento continua na Secretaria de Mobilidade, e o que a gente chama de PMV, Pequenas Melhorias Viárias, ou Projetos de Melhorias Viárias, que são aquelas obras de pequenas intervenções, a melhoria de um raio de giro, a abertura ou fechamento de um canteiro, ampliação de calçada. Teve contingenciamento também nesta secretaria, né? E aí está um valor aí numa ordem de 265 milhões ao ano. Qual é a prioridade para aplicar esses recursos? A gente está revendo agora toda a disponibilidade de recursos, né? Até porque os projetos que já estavam compromissados, né? Vou usar de novo o exemplo do BRT, que é um grande projeto para o município, que se iniciou já o seu trabalho. Eu tenho 20 anos de Secretaria de Transportes, agora Secretaria de Mobilidade. Então, é um projeto que já se estuda já há quase que 10 anos na Secretaria. E é um projeto muito importante para o município e que a gente já tem um recurso já obtido, né, ou conquistado via Caixa Econômica Federal. Então a ideia é não perder esse recurso, mas usar da melhor forma. Então a gente está fazendo a revisão de vários projetos, de vários financiamentos, né, o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, também está dentro dessa pauta. O que a gente está fazendo é revisar, porque a gente notou, num primeiro olhar, que tem muita coisa que pode ser economizado,
né, com um olhar um pouco mais técnico, um pouco mais de critério técnico para o desenvolvimento. Então a ideia é priorizar aquelas obras que estão no plano de gestão do prefeito Felício, que é o acordo que foi feito com a sociedade, com a população, né, é aquilo que a gente se compromissou a entregar nesses 4 anos, esses vão ser priorizados. E aqueles que interferem diretamente no atendimento à população. Então, por exemplo, a gente tem um serviço que é muito importante, que é executado pela Secretaria, que é o transporte de deficientes para as consultas médicas e tal, né? A gente tem hoje 21 vans que fazem esse trabalho. Então, a ideia é que a gente priorize aquilo que está compromissado com a população e aquilo que é de influência direta no dia a dia das pessoas. A gente tem um plano, né, municipal de mobilidade urbana e uma política, né, o plano de 2016, a política é de 2015, então são bem recentes, eles vão ser cumpridos. Vão ser cumpridos, né? A gente tem uma política que traça as diretrizes básicas, aí a gente tem um plano que aí começa a traçar coisas que são mais concretas, né? E agora a gente precisa desenvolver um plano de ação para poder, nesses 4 anos, identificar o que vai ser priorizado e o que vai ser atendido. Falando em plano diretor, ele é uma oportunidade de rever a questão da mobilidade urbana? É uma oportunidade grande e, aliás, não é nenhuma oportunidade, é uma obrigação nossa participar dessa revisão do plano diretor, que tem que ser feita a cada 10 anos, né? É o período que determina a legislação. E é muito importante que o plano de mobilidade seja totalmente integrado ao plano diretor, né? A gente tem o caso, por exemplo, dos polos geradores de tráfego, né? Que basicamente surgem do plano diretor, de um conceito de plano diretor que depois passa por uma lei de uso e ocupação dos solos, né? E impacta diretamente no sistema de mobilidade. Ou seja, se você tem hoje uma área que, vamos supor, só é permitida residências e você muda o uso e ocupação do solo com base em alguma alteração do plano diretor para estimular o desenvolvimento dessa área com a execução de empreendimentos comerciais de grande porte, isso tem um impacto direto na malha viária, né? Então a gente precisa estar alinhado a toda essa revisão, até para que seja verificado se tem alguma alteração no plano diretor de transportes que precisa ser feito para poder acompanhar o diretor de desenvolvimento integrado do município. A gente também tem uma população que é servida pelos ônibus, né, o transporte coletivo. Então, como que vai se dar a fiscalização do trabalho, né, que é concessão, né, e também o incentivo, né, para que as pessoas usem o transporte coletivo ao invés do motorizado individual, né, o carro? A primeira coisa a fazer é melhorar o sistema. E a segunda é começar a adotar medidas que desestimulem o uso do veículo, né? Então, restrições de horários, né, restrições de circulação em vias, ampliação do sistema de viário para pedestres, tudo isso é um conjunto de ações que visam o estímulo ao transporte público. Obrigada novamente pela presença aqui no nosso estúdio, por conceder essa entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.